Um adolescente não binário mata um político de extrema-direita. Esse é o ponto de partida de Veado Assassino, de Santiago Nazarian. E o Entre Linhas conversou com o escritor paulista sobre a inspiração e o tom provocador desse novo romance. Santiago, Veado Assassino é um romance estruturado na forma de diálogo entre duas personagens. Quem são essas duas personagens? É uma novela sobre um adolescente não binário de Santa Catarina que assassinou o presidente de extrema-direita que estava no poder. O livro é uma entrevista, na verdade, um exame assim, de personagem. O livro é muito um retrato dessa geração, de uma geração jovem, contestadora, que sabe muito o que precisa atacar, mas não tanto o que defender. Por que na forma de diálogos de cabo a rabo? Na verdade, a estrutura veio muito do meu livro anterior, né, do Fé no Inferno, que era um livro de quase 400 páginas, sobre o genocídio armênio, um tema espinhoso. Então eu queria fazer um livro muito fácil e rápido de ler, né, porque meu livro anterior, apesar de ter sido finalista de prêmios e tal, ele foi muito pouco lido. Então eu falei, quero fazer um livro que seja fácil, que as pessoas possam ler, e seja barato também, com poucas páginas, porque os livros estão cada vez mais caros, o papel está caro. Então, daí que veio a ideia, na verdade, dessa estrutura de fazer só diálogos. E também era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Esse é meu 13º livro, então eu sempre procuro coisas, formas, estruturas e públicos, assim, coisas que eu não fiz ainda. O livro, apesar de ser bastante curto, ele é uma síntese, né, dessas tensões que percorrem o tecido social brasileiro hoje. A ideia era fazer um herói, né? Um justiceiro de esquerda que matou o presidente fascista e tal. Mas conforme você vai se aprofundando, né, e a literatura, acho que deve ser isso, pelo menos a boa literatura tem que se aprofundar e ser mais questionadora e menos maniqueísta, o personagem foi surgindo diversas imperfeições no personagem, contradições. E também como foi planejado fazer em diálogos para facilitar a leitura, mas quando eu percebi que em diálogo estava tudo na boca dos dois personagens, não tinha um narrador, então eu também me senti mais livre para ser mais politicamente incorreto algumas vezes, porque está tudo na boca dos personagens, então afasta um pouco essa confusão do que é a visão do narrador e o que é a visão dos personagens. O personagem nasceu muito da minha fase de vida, né? Eu fiquei casado 6 anos, em um casamento monogâmico, gay e tal. Só que eu voltei a ser solteiro um pouco antes da pandemia e reencontrei um mundo gay totalmente diferente daquele de 6 anos atrás, né? Foi muito também um retrato de um universo gay que eu estava reencontrando. Então é muito esse exame do qual que é essa geração gay atual. Hoje em dia eu sou um emo velho, mas eu era aquele adolescente que queria ser andrógeno e pintava os olhos e tal. E os andrógenos, os jovens andrógenos que eu encontrei hoje, que eu fui reencontrar quando eu voltei a ser solteiro, eram os ditos não binários, né? Era uma nova terminologia. E muitos desses não binários estavam numa fase de transição para, enfim, se assumirem trans. As pessoas perguntam para mim qual foi a minha pesquisa para né, fazer esse jovem e tal. E eu falo que foi o Grindr, foram os aplicativos de pegação, basicamente. O fato dessas personagens viverem no mundo digital e serem problemáticas no sentido de que não conseguem ter um convívio, seja porque sofrem bullying, seja porque, enfim, tem algum tipo de recalque, algum tipo de inibição de atuar no mundo, mostra também que o seu livro não é simplesmente um livro que faz a catarse de imaginar uma personagem que assassina um presidente reacionário de extrema-direita, etc. Mostra também esse sofrimento que existe das pessoas não entenderem ou não encontrarem, não enxergarem saída para suas existências, seja no campo político, seja no campo subjetivo, né? Algumas pessoas tomam o livro como... Quem não lê o livro toma como um ataque ao presidente, ao ex-presidente, né?
Mas o livro já deixa isso claro, assim, o presidente está morto, a gente já virou essa página. Então, vamos ver o que ficou dessa ideologia, né? Com pandemia, com tudo isso das redes sociais, de tornar uma geração muito mais individualista, muito mais focada nas redes sociais, nas interações virtuais do que nas interações ao vivo, que fazem as pessoas, né, terem menos experiências sexuais e por isso tem todas essas questões reprimidas. Isso gera os incels, que a gente começou a ver com muito mais força no Brasil, os ataques nas escolas, os massacres. Isso tudo é retratado no livro e eu acho que é muito um retrato de tudo isso, de 4 anos de um governo fascista, mas também de pandemia, também do crescimento das redes sociais, na pandemia que deixou as pessoas mais trancadas em casa e com menos contato físico e ao vivo. Então, acho que tudo isso gera essa geração que está prestes a explodir, que a gente está vendo explodindo nas escolas e tal. A gente falou bastante aqui do personagem que comete o crime. E quem é o interlocutor dele? O interlocutor, o entrevistador, ele só existe para provocar o personagem, provocar mesmo, né? Às vezes ele faz umas tiradas, faz umas provocações, tira sarro, literalmente, da cara do personagem. Então ele está lá mais para provocar, para a gente entender quem que é esse personagem, quem é essa geração. Quem vai ler esse livro? Quem vai ler esse livro são os viados, os homossexuais e gente de esquerda. Então, não é um livro para pregar os convertidos e ficar levantando bandeira. É um livro meio para questionar algumas questões, questionar de dentro, né? Um fogo amigo, como alguns chamam, assim, questionar de dentro se faz sentido alguns termos, até porque vários termos são termos muito novos, né? Agênero ou não binário, são termos que ainda não sedimentaram. Então, o livro tem um pouco esse papel de questionar, porque eu acho que a literatura tem que ser incômoda, assim. Gênero Queer Memórias, de Maya Cole-Baby, toca num tema ao mesmo tempo polêmico e doloroso, sendo um exemplo de como a linguagem das histórias em quadrinhos consegue abordar assuntos sensíveis da contemporaneidade. Como indica o título, a HQ trata de modo autobiográfico da questão da identificação de gênero. Quadrinista de São Francisco, na Califórnia, Maya recapitula sua formação, atravessada por um mal-estar constante com o fato de ter nascido num corpo de menina. A questão é que Maya nem se vê como mulher homossexual, nem deseja ser um homem trans, ou seja, não quer fazer a transição para um corpo masculino. Mesmo pertencendo a um meio progressista com pais liberais e colegas abertos às diferenças, essa indefinição é cercada de angústia e, sobretudo, silêncio. A todo momento, testemunhamos os pensamentos de Maya, que contrastam com a vergonha de expor esses dilemas e suas torturantes mutações subjetivas e comportamentais. Primeiramente, uma garota lésbica, depois bissexual, enfim, assexual, sem que nenhuma dessas soluções seja satisfatória. O traço realista de Maya é invadido por referências do mundo pop e de reflexões ensaísticas que resgatam a acepção original do termo queer, que significa excêntrico, estranho, não convencional, embora tenha se vinculado à complexa discussão sobre as identidades de gênero que hoje dominam o cenário sociocultural. Discussões sobre aparência e identidades não binárias, reconhecimento e uso de uma linguagem neutra que respeite a autoimagem de gênero dominam a vida de Maya. Mostram, na intimidade, o desgaste emocional de quem se confronta com normas sociais dominantes, mas também mostram como a necessidade de assumir uma identidade, mesmo num meio tolerante, pode ser agressiva. Para além de passagens com um erotismo discreto, a graphic novel apresenta um rico diálogo com visões contrastantes, como a da tia lésbica feminista, que não consegue ver a moda de homens trans e de jovens de gênero queer como algo diferente de um tipo de misoginia, fazendo Maya desconfiar que sua disforia de gênero deriva de uma sociedade que trata as mulheres de forma tóxica. Já uma obra da filósofa Patricia Churchland aparece como contraponto científico para mostrar que a construção social do gênero também pode ter determinações genéticas.
De modo consequente com a complexidade de seu tema, Gênero Queer não termina de forma conclusiva, mas expõe os dilaceramentos de uma pessoa que, como Maya Kobabe escreve aos 15 anos em seu diário, quer ser apenas o que é, sem mandamentos restritivos ou imposições afirmativas. Eram faíscas suas palavras, que me queimavam em doses homeopáticas durante todas as noites. Foram longos anos, dia após dia, perdendo um pouco mais a minha autoestima. Abrindo mão das roupas que gostava, dos estudos, do trabalho, das amigas. Fazendo de tudo para evitar brigas, mas ele sempre dizia que a culpa era minha. Até que um dia me empurrou, me acuou, como se eu pudesse caber em qualquer fresta. Encurralada, me mandou ficar calada. E com medo, obedeci. Eu pedia desculpa toda vez depois de falar, como se fosse um defeito de nascença querer me colocar. A minha casa se tornou um ambiente tão hostil e eu, prisioneira das minhas próprias ideias, acreditando que o amor era isso, esse abismo, onde só um fala e o outro fica omisso. Precisei tirar forças de lugares sagrados para me afastar e reagir, recolher meus pedaços. Meus olhos encheram de mar. Eu desaguei. Decidi não mais calar. Denunciei. E depois do silêncio quebrado, meus pensamentos em guerra cessaram. Recuperei o fôlego e ouvi meu coração sendo grato. Encontrei em mim um porto seguro, entendi que o meu corpo é meu lar e no caminho até ele escolho quem anda comigo e quem convido para entrar. Hoje, quando olho para dentro, vejo uma nova mulher renascendo. Eu celebro a sua chegada e contemplo essa nova vida. Sem medo, abro a porta de casa e com o olhar de quem há tanto tempo esperava, te pego pela mão e digo, seja bem-vinda. Depois do intervalo, uma conversa com o advogado Pedro Dutra sobre a pesquisa que resultou da biografia em 2 volumes de Santiago Dantas. O Entre Linhas volta já. Acaba de ser lançado A Razão Vencida, segundo volume da biografia de Santiago Dantas. O Entre Linhas conversou com o autor, o advogado Pedro Dutra, sobre os anos de pesquisa que ele dedicou a essa importante figura no cenário da política brasileira. O livro narra o período em que Dantas foi assessor de Getúlio Vargas, deputado federal, diretor do Jornal do Comércio, chanceler e, finalmente, ministro da Fazenda de João Goulart. Por que escrever a biografia de uma personagem da história brasileira, contemporânea ou recente, que não é tão conhecida, embora seja muito importante, e ainda uma biografia em 2 volumes, com cerca de 1.600 páginas? É para mostrar a importância não reconhecida publicamente do Santiago Dantas? A razão por escrever uma biografia de Santiago Dantas, que de fato não era e não é conhecido, ou não tem o destaque que mereceria ter na política e na história das ideias brasileiras, é justamente torná-lo conhecido, para que o público leitor especializado também, possa ver o significado da vida brasileira, política e de ideias de 1900 e final de 20 até 64. Agora, quem conhece a história do Brasil sabe que Santiago Dantas teve um papel muito importante naqueles anos turbulentos, né? Da deposição do Jango, antes com
o governo e a renúncia do Jânio Quadros, quer dizer, ele foi ministro dos dois governos, enfim, ele tem um papel de destaque. Agora, a sua biografia tem um volume de cerca de 800 páginas só sobre o período da juventude e do período Vargas. Por que esse destaque à fase mais de formação do Santiago Dantas? Naquela época, os anos 30 e 40, estamos vivendo um pouco aquele período de polarização ideológica. Então havia nitidamente uma ida para a esquerda e uma ida para a direita. Ele era um rapaz extremamente bem dotado intelectualmente, catedrático aos 25 anos, então ele entra para a ação integralista brasileira, não é? Defende o fascismo, é fascista, e isto vai de 32 a mais ou menos 38, quando o integralismo é banido, e em 42 ele faz um trânsito importantíssimo, que é o trânsito para o que seria uma social-democracia, quando ele diz o seguinte: o importante é mudar o interesse da classe proprietária para a classe trabalhadora. Um grande professor de Direito, catedrático, aos 29 anos tinha 4 cátedras, inclusive aí um dado pessoal, meu pai foi aluno dele, não é? Então ele começa a ser um advogado de enorme sucesso. Então ele tem a carreira de magistério, tem a carreira de ideólogo e tem a carreira ceifada de político com a ditadura do Getúlio Vargas. É interessante porque na sua biografia você nota que ele era alguém que estava do lado dos trabalhadores pertencendo a um universo de banqueiros, né? Ele era advogado dos grandes banqueiros, das grandes empresas, e ele admitia a contradição. Ele admitia, quando ele postula, inclusive, o cargo de primeiro-ministro no governo Jango, ele começa o discurso dele na Câmara dizendo: venham a esta casa no aceso de uma contradição. O momento em que o Jânio renuncia, João Goulart está na China, e para que se impeça que ele tome o poder com a mesma concentração de decisões que o Jânio, vota-se pela mudança do regime para um regime parlamentarista. E nesse momento a atuação dele é de grande destaque, ele está em primeiro plano da política nacional, né? Ele apoia a emenda parlamentarista, ele conversa com Geisel sobre isso, ele conversa com Tancredo sobre isso, e aí é muito curioso, porque não há registro dele ou do Tancredo falando sobre o que eles fizeram. Eles não falavam sobre o que se faziam, ao contrário da grande maioria dos políticos. Mas o papel decisivo é logo a seguir, quando no gabinete parlamentar do Tancredo, ele é ministro das Relações Exteriores e dá curso e dá formula a política externa independente, que era de um distanciamento dos Estados Unidos, mas não de um rompimento, nem de uma crítica simplesmente ideológica aos Estados Unidos. Teve até uma aproximação, um reatamento de relações com a União Soviética, porém sem alinhamento, né? Era um não alinhamento automático. Então, o Brasil passa a se reservar o direito de discutir as posições americanas, o apoio a elas ou não. Isso daí causou uma grande celeuma e o pintou como um esquerdista radical para grande parte da política brasileira, da direita brasileira. E tem um grande momento que é a votação em Punta del Este, em início de 62, pela expulsão de Cuba, em que ele leva o Brasil e os maiores países da América Latina a não aprovarem a expulsão. Ele dizia: Cuba tem que ficar no concerto das nações sul-americanas para trazê-la de volta à democracia e não afastá-la. Num trecho da sua biografia está escrito que uma das propostas dele era imprimir racionalidade e consciência ideológica ao debate político brasileiro, se opondo muito a algumas ideias feitas ou sectárias, mas também fazendo com que ele mudasse sempre de lados políticos e que se associasse a ele uma certa ideia de oportunismo, de ser um manipulador da situação política. Então, há uma contradição entre o que a sua biografia diz que ele fez, essa ideia de uma racionalidade, de uma consistência ideológica, e a imagem que ele deixou, ao menos nos seus contemporâneos. Como é que isso é resolvido e trabalhado na sua biografia? De fato, era uma contradição você ver aquele filho extraordinário da elite criticar a elite. Ele criticava
a academia brasileira. Ele é o grande acadêmico brasileiro e a academia ele criticava. Ele dizia o seguinte: o inimigo do direito é a doutrina do direito, porque é uma doutrina pobre, que importa conceitos, igual hoje. Tudo muito parecido. Então, ele criticava a educação, ele criticava, dizia, tem que mudar, tem que mudar. E tem que mudar pensando na classe trabalhadora, mas pela via democrática. O agente das mudanças era o Congresso Nacional. Ao passo que o Brizola e o Julião, líder das ligas camponesas, dizia reformas na marra, na lei ou na marra. Havia alternativa à lei. E ele dizia, não há alternativa à lei. Se não for pelo Congresso, com propostas debatidas no Congresso, com mínimo de racionalidade, não vai haver reforma, vai haver golpe. Mas ele foi muito criticado por essa insinceridade. Isso até hoje. Eu indico o livro do Tiago Ferro, que acaba de lançar Seu Terrível Abraço, pela Todavia. É um romance bastante fragmentado, assim como o primeiro livro do Tiago, que é O Pai da Menina Morta. Uma leitura profunda e excelente sobre o Brasil de hoje. Eu queria indicar o 1984, do George Orwell, que é um livro que eu tenho muito apego, é uma distopia, e ele tem uma história muito legal, muito cheia de reviravoltas, o personagem principal é muito importante. Eu fui apresentada a esse livro na escola, mas eu consegui ler ele muitas vezes depois, ao longo da minha vida, porque me ajudou muito em diversas áreas, inclusive fazer redações, por exemplo, na escola. E é isso, é um livro maravilhoso. E gosto muito também da questão dos ministérios desse livro, que dá uma crítica muito legal aos ministérios que existem na nossa sociedade. A minha indicação é esse livro aqui, O Som do Rugido da Onça. É uma história bem interessante de crianças indígenas que foram levadas, né, para a Europa, a revelia de seus pais. Então faz um mergulho nessa história incrível e eu gosto muito, inclusive, do título desse livro, O Som do Rugido da Onça. É isso. O Cerco, do cubano Alejo Carpentier, é uma novela de 1956 em que dois homens transitam por Havana, acossados pelo opressivo clima de incerteza após uma crise política nos anos 30. Em Lutos Finitos e Infinitos, o psicanalista Christian Dunker discute o luto a partir de experiências clínicas e de teorias que compreendem desde aspectos culturais até dimensões políticas do fenômeno psíquico e de correlatos como melancolia e depressão. O que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas, ou Pilares das Sociedades, é uma peça teatral da austríaca Elfriede Jelinek, Prêmio Nobel de 2004, que dialoga com a Casa de Bonecas do norueguês Henrik Ibsen. E O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, primeiro romance da escritora Silvana Tavano, descreve a comoção de uma gravidez em meio à dor lancinante de uma perda. O Entre Linhas termina com o quadro Leituras Poéticas, que hoje destacou Mel Duarte, poeta slammer nascida em São Paulo. Ela é autora de Fragmentos Dispersos, Negra, Nua, Crua, Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, e Colmeia. Até semana que vem. Poderia te comer com os olhos, aqui de longe mesmo, para saborear cada pedaço seu sem pressa, instigando o paladar da minha pupila dilatada ao lhe ver. Poderia te rasgar com os olhos, arrancar essa tua roupa solta, deixar a tua fala afoita e as tuas pernas bambas. Eu poderia te seduzir com os olhos, entrar pela porta da sua alma sem ser convidada,
e deixar tudo bagunçado, só para você ter que me chamar quando quisesse encontrar algo. Eu poderia te embriagar com os olhos, matar a sua sede pelo tanto que te seco e piscar absinto só para te ver ficar leve. Eu poderia te tragar, te engolir, te devorar, mas temo em tirar as suas forças. E o que restará para me alimentar?